Pastor Jailson já falou dos sinais da oposição a Deus, dos sinais do juízo de Deus, e nessa mensagem eu vou falar de coisas desse tipo, e além disso do sinal da graça de Deus. É bastante coisa, mas eu espero que Deus nos dê a graça de compreender algumas das verdades aqui colocadas. Para as pessoas que vieram no domingo passado, sabem que nós iniciamos uma série intitulada Os Últimos Tempos. O que é essa série? É uma série que cobre o discurso escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25. Essa é a segunda mensagem e nós vamos expor esses dois capítulos, que é o trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala das coisas do fim. Escatom é a palavra grega para último ou fim. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou das coisas concernentes ao fim. Mas todas as vezes que o assunto é escatologia, há muita curiosidade. Por isso eu deixei claro no último domingo que o objetivo dessa série não é satisfazer as nossas curiosidades, embora tenha gente que seja louco por ouvir algumas coisas, mas eu espero que seja por aquilo que conhecer o escatom impacta o nosso viver hoje. Eu disse no domingo passado que se tem uma coisa preciosa é nós percebermos como a nossa expectativa do futuro, boa ou ruim, influencia a nossa postura no presente. Eu dei exemplos sobre temores que nós temos, como por exemplo o temor de que o mercado financeiro vá, ser completamente desestruturado. Aí você toma medidas agora por causa de temores e expectativas que você tem do futuro. Ou se não, a vontade de ir para suas férias, finalmente, depois de longo trabalho, mesmo que você está lá cansado, você sabe que as férias estão chegando. Então o que você faz? Você cria um pouquinho mais de ânimo, você levanta com um pouquinho mais de força para dizer, não, daqui a pouco eu vou ter descanso. O que eu quero dizer com essas ilustrações simples é que expectativa do que vai acontecer no futuro, próximo ou distante, impacta a maneira como você se porta no presente. E é por isso que eu creio que escatologia seja tão importante. Jesus não quer dar a você e a mim simplesmente curiosidades do futuro. Ele quer que a certeza do que vai acontecer influencie de alguma forma a maneira como nós nos portamos. Por isso que a gente vai estudar escatologia de acordo com aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. A gente não vai cobrir tudo de escatologia, seria uma proposta muito majestosa, mas nós vamos pelo menos observar bastante coisa conforme ensinada por Jesus nesses dois capítulos. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, nós vamos ler a partir do verso 4 até o 14. Na verdade, no domingo passado, eu fiz versos 1, 2 e 3, e o 3 termina com perguntas dos discípulos, não é? Eles querem saber, Senhor Jesus, dize-nos quando acontecerão essas coisas, porque Jesus tinha falado da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram, quando vão acontecer essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda, do fim dos tempos? Essa é a pergunta dos discípulos. Então agora nós vamos ler a resposta de Jesus, a primeira parte da resposta dele. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Senhor, nossa oração é singela, mas necessária. Esses textos não são fáceis. Há muita informação, muita relação com outras partes das Escrituras, e eu careço da tua ajuda e os meus irmãos também. Peço que tu nos permitas
compreender, focar agora. Alguns de nós estão cansados, outros preocupados, aflitos, outros desinteressados. Que o Senhor mexa com todos nós e nos faça focar naquilo que é importante, ouvir a tua voz. Dá-nos entendimento e dá-nos amor maior pelo Senhor e pelos teus planos. Oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, eu trabalhei os primeiros 3 versos de forma introdutória e eu estabeleci alguns pontos com vocês que voltarão nas outras mensagens, por isso que eu quero relembrar. Eu falei assim que o texto que a gente estuda tem várias dificuldades. Por quê? As dificuldades seriam assim: tem hora que parece que Jesus diz que ele vai voltar muito rápido, ele fala, vou voltar nessa geração. Mas tem hora nos capítulos 24 e 25 que ele fala, vai demorar ainda. Aí você fala, Senhor, é agora ou vai demorar? Tem vezes que Jesus diz que ele vai dar sinais, que dão a impressão de que você vai saber que está chegando, e tem hora que ele fala assim, ninguém sabe. Mas espera aí, o Senhor vai dar sinais ou ninguém sabe? Dá para saber que está chegando ou não dá para saber que está chegando? Então, essas são algumas das dificuldades do texto, e por isso pessoas têm procurado interpretar esse texto de maneira diferente. E eu falei de 2 interpretações e eu quero lembrá-las o que elas representam. A primeira é uma interpretação futurista. Futurista porque diz respeito ao futuro. Ela enxerga que esses capítulos, principalmente o 24, diz respeito a sinais que ainda vão acontecer. Praticamente só coisa do futuro. Jesus não estaria respondendo à destruição do templo de Jerusalém lá no ano 70. Mas ele estaria falando de coisas que iam acontecer na última geração antes de Jesus voltar. E eu falei de alguns problemas dessa interpretação. Eu vou voltar um pouquinho nisso logo mais. A interpretação preterista é o oposto. Ela diz, não, tudo que Jesus falou até o versículo 35 já aconteceu. No ano 70, o imperador Tito invadiu Jerusalém, trouxe grande destruição. Então as coisas que Jesus previu aconteceram ainda nos dias daqueles que ouviam a ele. É uma interpretação preterista, por quê? Porque ela diz respeito ao nosso passado, tá? Então ela aponta só para coisas que valeram para aquela geração que ouviu Jesus, e não para nós. Eu também apontei algumas dificuldades que eu tenho com essa interpretação, embora ambas tenham pontos interessantes. No entanto, o que eu propus a vocês, que é comum na tradição reformada, é entender as palavras de Jesus em perspectiva profética. E eu usei a ilustração de pinturas ou figuras que são bidimensionais. Aquelas que não têm profundidade, que parece que tudo está na mesma linha. Eu falei dos desenhos dos egípcios, por exemplo, que os bonequinhos estão todos na mesma linha. Falei da cordilheira, em que os picos parecem que estão um do lado do outro, quando na verdade existe distância entre eles. Essa é uma figura, uma ilustração do que acontece quando um profeta, no Antigo Testamento, quando ele falava de coisas futuras, ele pintava aspectos diferentes e acontecimentos diferentes numa tela só, como se elas fossem todas acontecer de uma vez só, na mesma época. O que Jesus faz, e os apóstolos, eles colocam profundidade nessa tela, mostrando que tem coisa que está mais próxima e tem coisa que está mais distante. Portanto, a perspectiva profética é entender o discurso de Jesus da mesma forma. Isto é, ele tem um aspecto em que iria acontecer naquela geração, para os ouvintes de Jesus, nos próximos anos ali, mas também tem um aspecto em que ela aponta para gerações posteriores, para que o discurso de Jesus tenha relevância. E eu falei que os reformados têm costume de falar da tensão entre o já e o ainda não. O que é o já e o ainda não? É dizer assim, tem coisas do porvir que já são realidades, mas tem coisas que ainda não são. Por exemplo, Jesus Cristo às vezes disse assim, se eu expulso demônios pelo poder do Espírito, então o reino de Deus chegou. Ele expulsava pelo poder do Espírito, então você deduz que o reino de Deus chegou. Mas como é que a gente ora na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Então o reino já chegou ou tem que vir? Os dois, já e ainda não plenamente. Já foi inaugurado, mas ainda não plenamente. Por que é importante compreender essas duas coisas? Elas criam uma tensão que é necessária na vida do crente. Eu falei, por exemplo, de como a gente tem que estar empolgado ao mesmo tempo que ser paciente.
que parecem duas coisas que não existem na mesma criança, não é? Ou a criança assim não está nem aí, ou ela está empolgada, que você fala, calma. Eu usei a ilustração da criança para fazer a gente pensar em como parece contraditório, mas não é, não é. Empolgação e paciência precisam estar presentes no mesmo crente. Ele tem que anelar para essas coisas, mas não ficar ansioso por essas coisas. Essa é uma outra área em que a gente tem dificuldade. Não é verdade que tem coisas que nós queremos muito, mas como é tênue a linha entre anelar e ficar ansioso? É muito tênue. Normalmente a gente diz, não, eu não estou ansioso, eu só, sim, a gente sabe como é que é, né? Fica empolgado. Mas a verdade é que às vezes isso nos aflige, isso nos incomoda, isso nos deixa irrequietos. A tensão entre o já e o ainda não ajuda a gente a manter equilíbrio, também entre segurança e vigilância. Por isso que eu terminei a mensagem falando da destruição e reconstrução do templo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas aquela não era uma mensagem para desanimar os discípulos, como quem diz, o templo vai acabar e não tem jeito, não tem outro. Pelo contrário, ele já tinha dado dicas em outros momentos, ao discipular aqueles homens, de que ele reconstruiria o templo. Porque o templo era o seu próprio corpo. Ele diz, eu destruo e reconstruo em 3 dias. Ele estava se referindo à sua morte e ressurreição. Por quê? Porque o templo é o lugar em que Deus habita. Qual era o lugar em que Deus habitava plenamente? Em Cristo Jesus. Então ele dá novo sentido à ideia de templo. Depois que ele sobe, ele diz, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sem a presença de Deus. E aí os apóstolos nos ensinam que nós somos templo de Deus, habitação de Deus. Portanto, a palavra de Jesus não era para causar desespero nos discípulos, mas uma nova perspectiva de coisas do porvir. Por isso eu quero trabalhar hoje com os chamados sinais dos tempos e buscar uma maneira saudável de interpretá-los. A pergunta inicial, para nortear o resto da nossa mensagem, eles são ou não são sinais? O que Jesus descreve dos versos 4 a 14, que a gente leu há pouco, são ou não são sinais? Você me pergunta, como assim, pastor? Deixa eu explicar por que tem gente que defende que não, e tem gente que defende que sim. Alguns estudiosos julgam que o propósito da passagem não é falar de sinais, mas é desencorajar qualquer especulação escatológica. Os eventos são rotineiros e não servem de alertas. O que esses estudiosos estão querendo dizer é o seguinte, presta atenção no texto, olha lá. Fala assim, cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e vão enganar, mas não sou eu. Verso 6, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo, ainda não é o fim. E lá no versículo 8 fala, isso aí é só o início das dores. Então esses estudiosos olham para essa passagem e dizem assim, Jesus não está dando dicas sobre o que vai acontecer para você saber. Não, Jesus está falando, gente, essas coisas vão acontecer, mas não pense que não é. Essas coisas acontecem todo o tempo. Quando as pessoas disserem assim, Jesus está chegando, esses estudiosos vão dizer assim, não é assim. Esses supostos sinais não são sinais, eles são eventos que acontecem frequentemente. Embora eles tenham um ponto interessante que eu vou destacar daqui a pouco, esses estudiosos, eu prefiro que a gente entenda que eles são sinais sim, por quê? Se eles não são sinais, a analogia de dor de parto perde o seu sentido. Imagina que Jesus, olha só, versículo 8, Jesus fala assim, porém tudo isso é o princípio das dores. O princípio das dores é a analogia de dor de parto. Agora, se você fala assim, isso aqui não é o fim, é só o início. Mas é o início do quê? É o início do fim. Porque quando a mulher começa a ter as dores de parto, significa que está perto. Ela pode não saber quanto tempo vai levar, mas está perto. Então, eu creio que é melhor nós entendermos essas coisas como sendo início, portanto não deve deixar a gente desesperado. Normalmente, mãe de primeira viagem, que aí num primeiro indício de dor, mãe mais escolada, assim, ela fala, calma, ainda vai levar um tempo. As contrações ainda estão espaçadas. Isso é para mostrar que, às vezes, dependendo da maneira como a gente interpreta aquilo, nós podemos entrar em desespero. Gente, está acontecendo. Jesus falou assim, calma. Esse é o princípio das dores. Portanto, eu prefiro que a gente entenda essa passagem como Jesus encorajando a gente a discernir, a ter mais
mas sensatez, sem querer calcular nada, sem querer datar nada, porque Jesus mesmo disse que nós não poderíamos fazer isso. Portanto, nós vamos falar de sinais. Agora veja como é que os sinais são interpretados naquelas duas linhas que eu mencionei antes, os futuristas e preteristas. Olha só, para os futuristas, sinais acontecerão apenas na última geração. Eles entendem que, versículo 8, por exemplo, princípio das dores significa que, se é o princípio das dores, está no finalzinho, então se está no finalzinho só pode ser a última geração. Então não valeu para a primeira geração que ouviu Jesus, só vai valer para a última quando Jesus chegar. Essa é a interpretação deles. Versículo 14 fala que o evangelho será pregado a todas as nações. Foi nos dias dos apóstolos? Eles dizem não, mas já foi agora? Não, ainda vai ser. Por isso que a gente tem que enviar missionários para todos os lugares, para que eles preguem o evangelho a todas as nações, e então Jesus virá. E os demais versos, que mostram os sinais nos céus e assim por diante, tudo isso eles interpretam como sendo futuro, ainda não aconteceu. E aí, alguém diz assim, mas peraí, Jesus não falou com os discípulos assim, ó, vocês verão isso, vocês experimentarão aquilo. Aí eles falam assim, não, o uso da segunda pessoa não é prova de que Jesus estava falando com aquela geração. E aí eles usam o argumento de que profetas também faziam isso no passado. Eles, quando queriam prever alguma coisa sobre um juízo futuro de Deus, eles também usavam segunda pessoa. Então o argumento deles é de que segunda pessoa não é prova de que Jesus estava falando de algo que aconteceria no dia dos discípulos. Qual é uma tendência muito comum entre esses futuristas? Muitos deles tendem a cair num espírito de adivinhação. Por exemplo, eu estava lendo um autor que começa a interpretar várias coisas como sendo nesse espírito de adivinhação. Vou ilustrar. Ele fala assim, ó, Daniel 7 fala de 10 chifres, ele associa com a União Europeia. Né? Depois ele fala, tem o Reino do Norte, que fala lá em Daniel 11, o Reino do Norte é a Rússia. Num outro texto fala de um exército de 200 milhões de soldados em Apocalipse 9, isso aí é a China, que já ultrapassou esse espírito de adivinhação que você já ouviu antes, de gente tentar detectar algum evento político e relacionar com passagem bíblica, é uma característica de quem tem essa perspectiva futurista. Bem, quais os problemas com essa perspectiva? Primeiro, se só vai valer para a geração do fim, de que vale os discípulos ouvirem aquilo? Ok, Senhor, vai demorar bastante? Tá bom. De que vale para a gente se essas coisas ainda não aconteceram? Você pode dizer assim, o evangelho ainda não chegou a todas as nações. Fica sossegado, viu, presbítero? Ainda vai levar um tempo. Eita, ainda tem muita etnia que não recebeu o evangelho. Falta aplicabilidade, tanto lá atrás, quanto nos dias de hoje. Falta também entendimento do aspecto corporativo do povo, que é o seguinte, quando fala assim, vocês, Jesus nunca restringe, nem os profetas restringiam só àqueles que estavam ouvindo. Por quê? Paulo também não escreveu cartas falando com os Efésios, com os Gálatas, mas a gente lê e fala, não, isso aí é só para os Efésios. Claro que não. A gente lê e diz assim, não, isso aí é para o povo de Deus. Embora ele tenha se dirigido a eles, nós como povo de Deus somos tratados sempre corporativamente, como sendo o povo de todas as gerações. Então Jesus usar a segunda pessoa sempre tem ligação ao longo da história. Não é só para aquela geração, ou para alguma geração futura, mas para todas as gerações. E esse espírito de adivinhação que eu falei, é uma contradição com a incerteza do tempo dos acontecimentos, não é? Se Jesus fala, ninguém sabe, e ele vai afirmar isso, nós vamos estudar isso um pouquinho mais tarde na nossa série. Se ninguém sabe, por que você fica identificando? Isso aqui é aquela nação lá. Isso aqui, você já viu? É Amós capítulo 2 lá que fala vai contra todo o espírito de não saber. Então, existem muitas coisas nesse estilo de escatologia que está cheia no nosso Brasil, que não combina com as tônicas de Jesus. Mas a visão preterista, ela faz o oposto. Todos os eventos ocorreram entre o ano 33 e 70, comprovado em atos e fontes extra-bíblicas. Então eles vão dizer assim, perseguição, tem em Atos. Falsos profetas, tem em Atos. Guerras e rumores de guerras, tem em Atos, mas também tem registro em outras testemunhas da época. Sobre fome, terremoto, você tem exemplos em Atos, mas também em outros livros. Então eles tentam provar que tudo aquilo não é para depois, era para a época em que os discípulos viviam.
Os versículos 9 a 12 só se aplicam aos discípulos, que eles seriam perseguidos por causa de Jesus. Em Mateus 24:14, que é o evangelho ser levado a todas as nações, então virá o fim, não é igual à grande comissão de Mateus 28. Aquilo lá era para os discípulos, eles iam levar o evangelho para lugares diferentes, então viria o juízo sobre Jerusalém. É assim que eles interpretam. Essa interpretação também tem problemas. Vou dizer por quê. Se alguns aspectos não se eles dizem que é tudo para os discípulos, então não bate. Alguns aspectos não se aplicam aos primeiros discípulos. Porque alguns autores vão falar que a fé iria esfriar, porque diz isso nos versículos 9, 10, 11, 12, que o amor esfriaria. Então a igreja iria esfriar. Mas você lê o livro de Atos, você não tem essa impressão, né? Você não vê uma igreja vibrante? Você não vê assim uma igreja esfriando. Pelo contrário, você fala assim, uau, eu queria uma igreja assim. Então algumas coisas não se aplicam àqueles dias. Além do que, vários textos mostram coisas que aconteceram depois do ano 70. Por exemplo, eu vou dar um dos melhores exemplos. O livro de Apocalipse, quase todos os autores mostram por A mais B que ele foi escrito no final do primeiro século, lá para o ano 95. E no último capítulo de Apocalipse, Jesus disse assim, eis que venho sem demora. Já passou o ano 70. Como é que Jesus pode dizer que ele vem sem demora? Até porque de 95 até 2017 já passou bastante tempo, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai estudar. Por que que Jesus vai dizer da iminência da sua volta, tá? Há muita incoerência hermenêutica também, que é você dizer que a missão de Mateus 24 não tem nada a ver com Mateus 28, e a falta de aplicabilidade atual. Um dos grandes problemas que eu tenho com essa posição, é dizer assim, se for para os discípulos, então pessoal, fecha a Bíblia, essa parte aí você pode riscar, viu? É só para os discípulos, entendeu? Não é para você, não é para mim, não é para gerações posteriores. Por isso que eu fui enfático no domingo passado, e eu quero mostrar para vocês hoje, como é que a gente olha, através da perspectiva profética, como é que a gente estuda essas passagens. Veja só, a ideia de perspectiva profética é dizer assim, Jesus podia estar falando alguma coisa que cumpriu-se naqueles dias dos discípulos, mas isso não invalida o fato de que pode ter cumprimento posterior. Presta atenção, o fato de ter cumprido ali nos dias dos discípulos, não invalida o fato de que pode cumprir de novo no ano 600, no ano 1200, no ano 2000 e assim por diante. Porque frequentemente passagens bíblicas do Antigo, e a gente tem que entender isso no Novo também, elas têm a ideia de múltiplos cumprimentos. Às vezes 2, mas às vezes até mais. Por exemplo, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Você sempre conecta essa história com Jesus, porque está citado no Novo Testamento. Mas só que quando essa passagem foi anunciada, Deus falou por intermédio do profeta Isaías, para o rei Acás, diz, você verá um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Como assim verá um sinal se ele viveu 700 anos antes de Cristo? Alguma coisa aconteceu ali que foi um cumprimento primeiro, mas que apontava para uma realidade maior lá na frente, que era o nascimento miraculoso do Salvador Jesus Cristo. Então profecias fazem isso sempre. Elas têm um cumprimento imediato, primeiro para aquela geração, para que ela aprenda a palavra de Deus, mas não significa que ela não tenha algo maior e mais pleno lá na frente. E eu quero que você entenda que isso acontece em vários contextos. As promessas, sejam de bênção ou de maldição, têm um cumprimento posterior mais pleno do que o primeiro. O primeiro é um tipo daquilo que vai acontecer, mas a realidade mesmo, ela é mais plena. Eu vou dar exemplos na Bíblia que talvez fiquem mais claros. Você lembra que Deus falou para Abraão assim? Abraão, você vai ter uma descendência numerosa. Não é? Essa promessa de Gênesis se cumpre já em Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo com cuidado, o começo dele fala assim que aquela família que foi para o Egito se multiplicou, a ponto do Egito ter medo e começar a fazer deles escravos. Porque aquela família se multiplicou. Os descendentes de Abraão viraram uma nação, em termos de povo. Lembra que quando Moisés conduziu eles para fora do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, as 70 pessoas que desceram para o Egito 400 anos antes, viraram 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Então, ele teve uma descendência numerosa. Mas como o Novo Testamento interpreta a descendência de Abraão? Não fala, se cumpriu o Êxodo, pessoal, acabou. Não, fala que nós somos filhos de Abraão, irmãos de Isaac. Os da fé são filhos de Abraão. Paulo fala isso em Romanos, fala isso em Gálatas. Por quê? Porque a ideia de ter muitos filhos em Abraão tinha um cumprimento primeiro,
mas tinha uma realidade muito maior lá na frente, para o qual esse cumprimento primeiro apontava. Então, ele teve muitos filhos? Teve. Mas o que Deus queria ensinar? Que quando ele promete que uma igreja vai crescer, ele cumpre. Quando ele promete que pessoas que pregam o evangelho verão outros crendo, e a igreja de Cristo se expande, ele cumpre. Ele traz filhos espirituais. Assim como ele fez para Abraão. Abraão diz assim: Senhor, já sou velho. Assim como a gente pode dizer: Senhor, essa igreja aqui, será que cresce? E Deus faz crescer quando a sua verdade é pregada. Então eu quero que vocês compreendam que um cumprimento primeiro aponta para um cumprimento maior lá na frente. Mesma coisa de juízo sobre as nações. Não é verdade que você lê vários profetas que falam assim: Edom vai ser castigada, Amon, ou os ninivitas, ou a Assíria, ou qualquer outra nação. Você já leu isso na sua Bíblia? Parece que não faz sentido nenhum. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, fala que perto do fim as nações seriam castigadas, aqueles que se opusessem a Cristo. Então, aqueles primeiros juízos lá atrás, eles têm cumprimentos maiores lá na frente, do juízo de Deus, um juízo final. A ideia é que Deus vai dando dicas do que vai acontecer. Deus nunca surpreende vocês e fala assim: uau, essa eu não esperava, Senhor. Ele vai dizendo assim: ó, eu não fiz lá atrás. Ele é didático, entendeu? Um primeiro cumprimento que aponta para uma realidade maior e mais plena. Mesma coisa da habitação de Deus. Deus não falou assim: ó, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, não é? Deus mandou o povo fazer um tabernáculo, que era uma tenda que você construía aqui. Quando passava o tempo de ficar nesse lugar, levanta acampamento, vamos para outra parte do deserto, constrói o tabernáculo aqui, Deus se faz presente no tabernáculo. Mas no último capítulo da Bíblia, na verdade nos últimos dois, Apocalipse 21 e 22, fala que no novo céu e na nova terra não era templo, porque Deus tabernaculará com o seu povo. Promessa dele, só que muito mais plena do que aquela tendinha. Entendeu? Deus faz isso ao longo da Bíblia. Ele sempre faz isso. Ele promete alguma coisa, às vezes boa, às vezes ruim. Ela tem um primeiro cumprimento, mas ela tem um cumprimento mais pleno lá na frente. Uma realidade mais sublime lá na frente. E eu quero que a gente enxergue o discurso escatológico de Jesus assim. Um cumprimento mais pleno lá na frente. Então, brevemente, alguns tipos de sinais que eu vou mencionar hoje. Não vou discorrer sobre eles delongadamente. Mas alguns autores descobrem que tem 3 tipos de sinais, como o pastor Jailson já preparou na liturgia. Olha só. Sinais da graça de Deus. A proclamação do evangelho a todas as nações, está no nosso texto. Romanos 11, que é um texto que eu já preguei, fala da salvação da plenitude de Israel. Também é uma realidade que aponta para a graça de Deus nesta terra. Existem sinais do juízo de Deus, como o pastor Jailson destacou na liturgia. Guerras, terremotos, fomes, epidemias apontam para o juízo de Deus. Assim como sinais de oposição a Deus. Quando os homens que não creem em Deus querem se opor a Deus, o que eles fazem? Eles perseguem os fiéis. Então, tribulação é a ideia de perseguição, não é juízo. Tribulação não é juízo, é perseguição dos fiéis. Apostasia é abandono da fé. Pessoas que deixam de crer em Cristo e que deixam de abraçar a fé cristã, eles passam a ser gente ou indiferente ou inimiga da fé cristã. Mesma coisa com revelação do homem da iniquidade. Essa é uma passagem que está em 2 Tessalonicenses 2, como a gente leu um trecho na ordem de culto, que fala do anticristo, como muita gente chama. Nós vamos estudar algumas dessas coisas lá na frente, mas eu quero que você aprenda isso aqui, ó. Essa é uma das partes mais importantes da minha mensagem. Por isso eu peço a sua atenção. Por que Jesus mencionou todas essas coisas? Por que Paulo e outros apóstolos mencionam essas coisas? O que eles querem com a ideia de sinal? Eles querem que você entenda 2 realidades. Primeiro, sinais são para todo o período dos últimos dias. Eu mencionei numa mensagem anterior, e falei brevemente no domingo passado, mas eu quero explicar melhor aqui. Últimos dias, para os autores do Novo Testamento, não é o finzinho. O que vai acontecer no finzinho do finzinho. É, na verdade, todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Isso na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado de últimos dias. Por quê? Porque a primeira vinda de Jesus já é escatológica. Lembra que eu falei de perspectiva profética? As pessoas esperavam o Messias. Quando o Messias veio, eles disseram: agora nós vamos ver esse Messias fazer tudo que o Antigo Testamento fala. Mas ele não fez tudo. Por quê? Porque a vinda, a aparição gloriosa dele, tinha 2 partes. A primeira só tinha alguns antegostos.
alguns vislumbres. Ele fazia milagre aqui, milagre ali, milagre lá. Você fala assim, uau, quando esse aí for rei, você vai ver. Mas aí ele foi embora. Ele foi embora. Como assim foi embora? Ele fala, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai descer. Então, a ideia de que agora são duas vindas e não uma vinda, mostra que durante todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda, ocorrerão esses sinais. Deus anunciou a proximidade do dia do Senhor a diversas gerações. Isso é uma coisa muito curiosa do Antigo Testamento. Se você quiser, depois eu posso te passar vários profetas do Antigo Testamento que falaram assim, o dia do Senhor está próximo. Vou ilustrar brevemente. Joel, provavelmente no século 9 a.C., fala assim, o dia do Senhor está próximo. Amós, 8º século a.C., o dia do Senhor está próximo. Isaías, o dia do Senhor está próximo. Aí você vai para Sofonias, que já está 100 anos mais na frente, o dia do Senhor está próximo. Mas peraí, está próximo ou está próximo? Ou não está próximo? Vai demorar, no 9º, no 8º, no 7º, no 6º, todo mundo fala que está próximo, e não chega. Por que Deus faz isso? Deus quer que o seu povo esteja alerta sempre. Então o senso de iminência é para ensinar-nos a estarmos vigilantes. Por quê? Porque quando não há iminência, não há vigilância. Eu expliquei isso numa mensagem anterior, quando eu ilustrei algo que aconteceu comigo e com a Nathalie, minha esposa. Eu falei que quando nós descobrimos que a gente ia mudar de país, alguns anos atrás, todo o nosso planejamento girou em torno disso, porque seria dali a algum tempo. Mas se a gente fala assim, não, eu estou pensando, mas daqui a 15 anos, você vai fazer alguma coisa agora? Claro que não. Senso de iminência muda os seus planos, muda a sua postura. Por isso Deus sempre alertou ao povo, vigiem, fiquem alertas. A ideia de iminência em cada geração é para despertar vigilância. Então os sinais são para todo o período dos últimos dias. É por isso que você lê alguns personagens na história e eles têm a impressão de que, Jesus está voltando, cara, não é possível, porque olha o que está acontecendo. Mas o cara falou isso no ano 400. Coitado. Ele não sabe o que é mundo ruim. Mas aí alguém lá no século XVI falou, não, Jesus está voltando, porque você viu como é que está o mundo? Está louco. Mas ele está no século XVI. No século XIX tem gente que fala a mesma coisa. Jesus está voltando. Não, porque não é possível. Olha o que está acontecendo. E eu não posso olhar para cada um desses personagens da história e dizer assim, que absurdo, não sabe de nada. Não, eles estão certos. Sabe por quê? Que bom que eles estavam com senso de vigilância. Eles têm que ter essa expectativa. Eles não podem dizer, não, vai demorar. Não é isso que Cristo espera deles. Cristo espera deles é senso de vigilância. O segundo ponto importante é que sinais aumentam em intensidade. São sinais que aumentam em intensidade. A ideia é que, não que haja uniformidade, mas a gente tem dicas na Bíblia de que perto do fim esses sinais se intensificarão. Que mostra que quanto mais perto do fim chega, maior é a batalha entre os reinos das trevas e da luz. É parecido com um bom filme de ação. A maior batalha nunca está no começo. Não é? Um bom filme de ação, a melhor não é a última. A mais triunfante e majestosa é sempre a última. Porque é aquela que mostra a intensificação do conflito. E isso incendeia a nossa esperança escatológica. Então o pastor Jailson, bondosamente, fez um gráfico para ilustrar, para ajudar você a entender melhor o que a gente quer dizer por esses dois princípios. A ideia é que entre a primeira vinda de Jesus, sinalizada por essa cruz, e a segunda vinda de Jesus, pela seta que desce, existe uma oscilação de sinais. Por exemplo, tem época que tem mais perseguição, tem época que tem menos. Tem época que tem mais guerras, fomes, terremotos, tem época que tem menos. A gente não pode dizer que isso cresce progressivamente, mas o que a gente pode esperar é que a Escritura diz que perto do fim isso vai se intensificar. Então, essa é uma maneira de enxergar sinais. Eles acontecem em todo o tempo, mas eles se intensificam perto do fim. Bem, eu quero terminar agora explicando brevemente o nosso texto, porque ele tem uma lição aqui preciosa que eu espero que valha para a sua vida. O que é que Jesus está querendo quando ele responde aos discípulos? Lembra, se coloca no lugar dos discípulos. Eles admiram o templo. Jesus diz assim, vai ser destruído tudo. Senhor, não é possível, vai acabar tudo. Quando é? Explica para a gente quer saber. Aí Jesus vai dar uma resposta para pastorear o coração deles. Tem hora que Jesus fala umas coisas que você diz, Senhor, isso não pastoreia não, isso desanima.
E tem hora que isso anima. Mas veja como é que Jesus trata da questão. Quando os discípulos querem saber quando vai acontecer e que sinais haverá, a primeira coisa que Jesus fala é cuidado. Cuidado, tá? Porque quando você fica na expectativa é fácil ser enganado. É a mesma coisa com o vidente. Quando você está na expectativa é fácil ser enganado. Se você acha que alguém realmente tem poder de adivinhação, você vai predisposto a ouvir alguma coisa. Tem uma história na Bíblia fantástica. Saul é um rei que vai contra a vontade de Deus consultar uma médium num lugarzinho chamado Endor. E quando ele chega lá, ele chega disfarçado tal, e a médium fala assim, veja um homem, ele fala, é Samuel. A médium não falou que era Samuel, mas ele estava sugestionado. Ele disse, puxa vida, é isso aí, está vendo Samuel? Isso acontece frequentemente. E isso acontece em relação à escatologia também. Jesus queria dizer assim, cuidado para que ninguém engane vocês. Vai ter gente dizendo, eu sou o Cristo, cheguei, é agora. Ele diz, não se engane, não pense que já chegou, não pense que não há demora, existe demora. Por isso que ele falou, ainda não é o fim. Guerras vão acontecer, desastres sociais, né? Desastres naturais como fomes, terremotos, mas ainda não são o fim. Apenas o princípio do fim. Então olha que interessante. Quando eu falo ainda não é o fim, muito futurista vai dizer assim, é isso aí, pastor, gostei. Quando eu digo, mas é o princípio do fim, muito preterista vai gostar, mas eu não estou falando só um ou só outro. Eu não estou falando que aconteceu lá atrás ou só vai acontecer lá na frente. Eu estou dizendo que já aconteceu lá atrás, continua acontecendo ao longo da história e quando acontecer, você fica alerta. Mas é só o princípio. É só o princípio. O reino foi inaugurado. Olha só. Aí Jesus diz uma coisa no versículo 6 que deixa muita gente assim, confusa. Olha o que ele diz no verso 6. Dê uma olhada. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. É necessário, por que é necessário, Jesus? Tudo bem, é verdade que Deus conduz o seu plano na história, então essas coisas acontecem por sua vontade, mas eu creio que ele está dizendo mais do que isso. Eu acho que ele está dizendo que durante esse período, expressões do juízo de Deus precisam ser manifestas, para que o mundo tenha testemunho de que Deus não está satisfeito com a maneira como os homens vivem. É por isso que homens do passado faziam uma coisa que hoje a gente tem mais dificuldade de fazer, e realmente tem que ter cautela. Homens do passado, fiéis ao Senhor, quando eles viam algum desastre natural, alguma guerra ou morte na sua família, eles falavam assim, acho que Deus está nos julgando, vamos rever nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente deve interpretar desastre A, desastre B como sendo juízo de Deus, mas tem uma coisa que desastre sempre deve fazer, é dar para a gente o senso de que a vida é passageira, eu preciso rever como é que eu estou andando. É assim que a gente devia portar em velório. Você devia chegar no velório e dizer assim, puxa vida, podia ser eu ali, né? Então deixa eu ficar atento, deixa eu me despertar para uma vida condizente com o que eu digo, o que eu creio. É isso que Deus está fazendo, Ele está anunciando o juízo, testemunhando o seu juízo. O profeta Jeremias foi um que se referiu a 3 juízos que Jesus menciona. É o texto de Mateus e de Lucas. Ele falava de espada, peste e fome. E o discurso de Lucas inclui a peste, as epidemias. E Jesus em Mateus fala de espada, guerras e fome. Então, esse tríplice juízo já estava sendo anunciado lá atrás por Jeremias, porque Deus queria dar testemunho de que Ele não está satisfeito com a forma como as pessoas vivem. Então isso vai acontecer, mas cuidado, não se deixe enganar. Aí Jesus traz uma mensagem que parece tão desanimadora. Versos 9 a 12 é assim, vocês serão perseguidos. Tem gente que vai trair vocês, o amor vai esfriar, muitos vão ser enganados. Parece assim que Jesus está murchando cada vez mais o projeto dele. Ele vai embora daqui a pouco, gente. Ele falou assim, pessoal, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Porque ou você vai ser morto, ou você vai ser enganado, ou seu amor vai esfriar. Ô Senhor, ajuda. O que Jesus está anunciando é um aparente fracasso. Porque ele mostra que muitos morreriam, muitos seriam enganados, e muitos teriam esfriamento do amor e aumento da iniquidade. E essa experiência da igreja nos últimos dias inclui vários momentos de aparente fracasso. Não é verdade que a gente tem os nossos baixos? Não é só assim, não é escada rolante. A gente não vai
sempre para cima. Jesus narrou uma coisa importante que os discípulos precisavam aprender. Essas coisas acontecerão e você vai querer que termine tudo. Tem vezes que você diz assim, eu queria sumir. Eu queria que Jesus voltasse. É assim quando você está cansado que você fala essas coisas. Você queria que tudo terminasse, porque está ruim. Mas Jesus disse, calma. Eu sei, vai ter vezes que você é muito desanimador. Mas ele não termina o sermão aí. Se ele terminasse aí, seria frustrante. Mas o que ele faz primeiro? Primeiro, ele estimula perseverança. Olha só, por causa dos desafios é que Cristo chama a perseverança, versículo 13. O que ele diz lá no verso 13? Ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é uma coisa necessária para quem está vivendo momentos difíceis. A maioria de nós não tem vontade de perseverar. A gente prefere sumir, não é? A gente prefere algum tipo de descanso aqui e agora. Algum tipo de salvação que resolva os nossos dilemas. Mas não é assim que Jesus encorajou o seu povo a caminhar nessa terra. O que ele disse várias vezes é, calma. Eu já expliquei isso antes, já disse que quem corre longas distâncias sabe que tem momento que o corpo pede para parar. Perseverança não é você falar assim, eu vou sentar um pouquinho. Quem corre sabe que não serve, não presta sentar um pouquinho. Você lembra daquele maratonista que foi segurado lá pelo líder religioso brasileiro que estava em primeiro lugar e acabou ganhando medalha de bronze? Então, muitos especialistas dizem, por que ele perdeu? Não é porque ele ficou segurado até 2 passarem, é que ele perdeu o ritmo. Ele perdeu o ritmo. Ainda que ele tivesse voltado a correr, ele não conseguiu manter o ritmo depois que ele foi parado. É parecido na vida cristã. Quando você quer uma folguinha, uma redençãozinha aqui nesta vida, você perde o ritmo. Você perde o ritmo. Perseverança é o que nós precisamos ser chamados sempre. Escatologia não é só enxergar o fim se aproximando, mas é esperar pacientemente, mas com expectativa, enquanto o fim não chega. É a gente dizendo para a criança no decorrer da viagem, está perto, pai? Não, filho. Mas nós vamos chegar. Espera aí. Está perto, pai? Não, filha. Está perto, pai? Não, filho. Espera aí. Mas a gente não vai chegar? Não, a gente vai chegar. Mas espera. É isso que o Senhor nos convoca a fazer sempre. A gente gostaria que estivesse pertinho, ali na esquina. Mas muitas vezes não está. E é isso que Jesus reformula. Mas a maneira como ele termina essa parte que nós estamos estudando, que para mim é mais precioso, é que ele vai dizer assim, mas eu vou fazer algo que ninguém freia. A despeito da perseguição, e às vezes por causa dela, o evangelho é pregado como testemunho às nações. E essa é uma coisa impressionante. Lembra que eu falei que os sinais devem ocorrer em todo o período, mas com mais intensidade no fim? Aquelas 2 características? Presta atenção. Já no livro de Atos, o evangelho se espalhou para todo mundo conhecido da época. E sereis minhas testemunhas tanto em Judeia, como Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Está no início de Atos, capítulo 1, verso 8. No começo de Atos, todo mundo está em Jerusalém. Depois algumas pessoas levam o evangelho para outras cidades da Judeia. No capítulo 8, os discípulos aparecem em Samaria. E no final do livro, Paulo está em Roma, que era os confins. E ele queria ir para a Espanha, que era o finzinho do mundo conhecido. Então, em Atos, o evangelho já foi levado a todas as nações. Mas depois, no século III e no século IV, alguns missionários começaram a levar o evangelho para além do Império Romano. Depois, no século XV, XVI, os barcos começaram a levar o cristianismo para tudo quanto é lugar, né? As navegações. No século XIX, então, o grande século missionário, o evangelho foi levado para muitos outros lugares que ainda não tinha chegado. E eu não quero que você tenha a impressão de que ninguém conseguiu. O povo de Deus sempre conseguiu levar o evangelho a todas as nações. Porque isso não é uma missão para a gente cumprir. Jesus não falou, inclusive, cumpram essa missão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que, veja só, o verso 14 não é uma ordem que nós somos encorajados, ou que nos encorajamos a cumprir. Mas é uma promessa. Uma promessa de que, quando a palavra de Deus é levada, ela sempre alcança pessoas. Tal avanço testifica da vitória de Cristo. Apocalipse 20, que é o texto que fala do milênio, fala que Jesus Cristo prende Satanás para que não mais segue as nações. E o evangelho avança de glória em glória.
Eu termino dizendo o seguinte: eu quero que você compreenda que nós vivemos num mundo em que as pessoas vão dizer, ó, não tem jeito. E muito crente vai te desanimar dizendo, não tem jeito. Mas eu quero que você se lembre de que em meio a muitas trevas, e de fato esse mundo é repleto de trevas, trevas não freiam a luz. Onde a luz chega, as trevas vão embora. As trevas nunca detêm a luz. É por isso que Jesus Cristo termina essa parte encorajando-os, na verdade, de que o avanço será irrefreável, impossível de ser parado. Eu quero que você caminhe nessa vida assim. Não pense que vai acontecer logo ali para você dizer, ufa, pelo menos agora eu tenho descanso. Não, vai demorar. Às vezes vai demorar. Eu não sei quando, mas às vezes vai demorar. E você e eu somos chamados à perseverança na expectativa de que Cristo está avançando. E Ele não avança para perder. Ele avança sempre para conquistar. Quero conduzir você a cantar um hino que fala disso. Que fala de uma bandeira do rei que a gente tem que carregar. Essa bandeira é o Evangelho levado a todas as nações. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 303 do nosso inário.